Estamos em mais um episódio do podcast da Associação Damas da Justiça, Quem Cuida de Quem Cuida. Mônica Vaz, nossa voz. Vou passar a palavra à doutora Márcia para falar um pouquinho do nosso projeto e depois a doutora Margarete vai se apresentar. Boa tarde a todos e a todas. Doutora Yara, doutora Margarete, nossa convidada. Obrigada por estar aqui, por prestigiar esse momento tão importante para nós, o grupo da Damas da Justiça, e para eu, para mim, como mãe da Mônica Vaz. Mônica Vaz foi uma advogada militante na seara da violência doméstica e das mães solo. Ela foi uma advogada casada, teve 2 filhas, né? Infelizmente, a Mônica veio a óbito em outubro de 2023. A doutora Margarete, eu vejo que ficou agora meio emotiva, porque a doutora Margarete, inclusive... Conversei muito com ela. E na despedida da Mônica, ela fez uma homenagem lá, né? Que agradeço sempre. E o Damas da Justiça, em forma de carinho, aqui pela doutora Yara, resolveu levar o legado da Mônica à frente e trazer essas questões relacionadas à violência contra as mulheres. Hoje, o nosso podcast aqui, ele traz o mês de janeiro, que é o dia 29, que é hoje, em alusão à visibilidade trans. Infelizmente, nós tínhamos uma convidada, a Selma Light, que teve um contratempo e não pôde estar hoje aqui conosco. Mas a doutora Margarete, que é uma querida, uma entendedora, né? Uma doutora nesse assunto, irá, com certeza, fazer uma bela fala aqui para a gente. Doutora Margarete. Obrigada. Boa tarde. Então, eu quero agradecer à Associação Damas da Justiça o convite feito a mim, né, por estar aqui hoje. Agradeço imensamente por lembrar de mim. Eu não tenho lugar de fala hoje aqui para estar falando, né? A Selma Light, sim, seria a pessoa ideal, que foi a convidada, mas, infelizmente, né, ela teve um problema, um contratempo de última hora e não pôde estar presente. Muito embora eu seja uma mulher lésbica, né? Eu estou lá na letrinha, né? Hoje é o dia da letrinha T, né? E eu estou lá a minha é L. Então, muito embora eu tenha ficado na militância por 15 anos, né? Nós fizemos um ativismo jurídico em prol das pessoas LGBTQIA+, e tivemos alguns avanços, algumas conquistas para Santa Catarina, graças ao nosso trabalho lá na comissão, né? Graças à diretoria da Ordem, que nos apoiou, graças à nossa comissão. Então, eu posso trazer aqui alguma coisa hoje com relação a isso, por conta das lutas que nós tivemos. Né? Eu estou à disposição de vocês. Lutas, muitas, né? Acredito eu. Muito. E também acredito que essa data que comemora-se hoje, né, da visibilidade, foi uma luta intensa para existir. A doutora quer relatar um pouquinho a respeito do que simboliza o dia de hoje? Então, foi o assassinato, né, de uma mulher trans, que agora eu não me preparei, não lembrei o nome dela, e que fez esse movimento ser o Dia Nacional, né, da Visibilidade Trans. Nós tivemos, eu não sei se foi dela, a Dandara, não sei, acho que foi da Dandara. A Dandara foi uma mulher trans nordestina, né, que foi assassinada foi linchada praticamente, né, e carregada num carrinho de mão, o corpo dela, e torturada. Foi uma coisa tão pesada que não é boa a gente ficar nem lembrando. Então, e hoje marca, então, essa luta, o dia, né, da luta, da visibilidade trans, né? E que nós esperemos que a visibilidade dessas populações vulnerabilizadas, né, não ocorram somente quando há uma violência, né? Como ontem, agora, trazendo para a trend de agora do cachorrinho lá, espero que, infelizmente, tenha que ocorrer uma baita, apesar de que violências contra os animais ocorrem quase que diariamente, maus tratos, torturas, mas essa chamou a atenção, teve uma repercussão nacional, né? Muito grande, e a gente abre o Instagram, só tem isso, todo mundo homenageando, todo mundo pedindo justiça, e certamente o que aconteceu tem muito mais a ver com o ser humano do que com o animal, né? O que aconteceu ali é uma análise reflexiva muito forte da nossa sociedade. E aí eu trago isso também para a gente, as pessoas LGBTQIA+, que por muito tempo, né,
nós não vamos chamar de maus tratos, mas por anos, décadas, né, nós fomos invisibilizados, né? Tanto que se fala dentro do armário, sair do armário, porque não conseguimos viver e ser quem nós somos, né? Por conta de uma sociedade que não aceitava, né? Que nunca aceitou nada fora da sua caixa, que nunca aceitou nada diferente. Eu sou uma mulher de 65 anos, nasci em 60, e me entendi uma mulher lésbica já com 14, 15 anos, eu já sabia que alguma coisa estava diferente de mim, das minhas coleguinhas do colégio. E logo em seguida, aos 19, eu tive o meu primeiro relacionamento com uma mulher. Nos apaixonamos, aquela coisa, primeiro amor, e vivemos ali um relacionamento oculto, escondido, né? Como muitos da minha geração viveram por anos, por décadas, né? Eu só fui mesmo, assim, falar abertamente, como eu falo hoje, né? Dessa forma que eu falo, aos 50 anos, né? Porque até então, né? E, na verdade, tudo começa a mudar no Brasil em 2011, com o reconhecimento da união estável, né? Entre pessoas do mesmo sexo, pelo grande ministro Carlos Aires Brito. Em 2011, o STF, então, decide a favor, né, na interpretação do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal e do artigo 1723 do Código Civil. Então, ali, como a lei não proibia, era omissa com relação a relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, eles entraram ali e decidiram. Mas até chegar ali, até chegar 2011, eram muitos processos que estavam indo para o STF, STJ e STF, que acabavam ficando lá entalados no STF, anos, de pessoas que tinham relacionamento com outras, né, do mesmo sexo, por anos. Uma delas desencarnava e aí a outra não tinha direito a nada, né? Então, elas tinham construído uma casa, tinham construído um patrimônio, e aí se estava o nome de uma, a outra ficava sem nada. E aí a família que tinha ignorado o casal, a família que não estava nem aí mais né, para o decujus, vem e quer o que cabe no meu latifúndio, né? Eu quero o que me cabe aqui no meu latifúndio. E, então, fora isso, os direitos patrimoniais, né, direitos sucessórios, direitos de adoção, por exemplo, né? Então, normalmente, uma delas ou um deles, né? Nós estamos falando aqui dos gays e lésbicas, né? Adotavam uma criança no meu nome. Eu adotava no meu nome, tinha um relacionamento contigo. Aí nós duas terminávamos o relacionamento, a filha era só meu. Então, se eu quisesse, tu nem olhava, nem visitava a criança. Não tinha, né? Não tinha direito à guarda, não tinha direito a nada, e muito menos os deveres também, né? De prestar alimentos e tal. Então, assim, tudo isso, né, que a gente sabe. Então, até 2011, nada disso existia. Então, muitas ações chegaram lá. Até que a primeira decisão foi da doutora Maria Berenice Dias. Ela era desembargadora do TJ do Rio Grande do Sul, dentre duas mulheres, e ali começa, né? E aí vai para o STF decide. E aí depois veio numa avalanche os outros direitos, né? A adoção, o casamento, depois veio a doação de sangue, veio a criminalização, veio o nome social, veio o registro, a alteração de registro civil, aí foram vindo os outros direitos, né? E hoje, agora, as pessoas trans, assim, até para tu começares a tua provocação, que eu sei que hoje é específico a elas, das letrinhas todas é o público mais sofrido, né? São as pessoas trans. Porque essas, então, tu imagina, né? Se eu com aparência de mulher, né, já me era negado alguma coisa, imagina alguém que tem uma aparência de uma pessoa trans, né? Tanto homem trans como mulher trans. Então, o preconceito não, ainda é gigante, né? A criminalidade das mulheres trans, né? Muitas mulheres trans, a maioria estão na prostituição, são assassinadas pelos seus clientes, na maioria das vezes. A idade média de vida é 35 anos, 33, 35, né? Então, não conseguem chegar numa faculdade porque já há uma evasão escolar de 78% das pessoas trans. Então, é isso tudo que tem que mudar. Então, hoje, nesse dia, a gente tem que relembrar tudo isso, né, para que a sociedade saiba, né, que são pessoas que alguém precisa olhar para elas. Quem tem que olhar é o Estado, né, que até agora ainda não olhou, né?
Essa visão, a doutora apontou muito bem, o nosso país vive isso, né? Dependendo de tragédias para que o óbvio seja feito, né? Seja dito, sempre depende de uma tragédia que gera um clamor social maior para poder dar ali o start a tantas legislações que a doutora mencionou aqui, que até então estavam todas paradinhas Tudo. num escaninho, digamos assim, né? Né? Eu deixei ali de ladinho, não me interessa, aí tem que acontecer algo muito ruim, né? Para olharmos, que às vezes eu vejo a sociedade olhando, mas não enxergando o outro. A gente traz temáticas diferentes aqui justamente para deixar claro que o que impera na nossa busca é o respeito ao ser humano, independente. De qualquer Falou coisa, ali, né? Sim. falou ali da questão do cachorro. Não é sobre o cachorro. Né? É A discussão não é essa. Não é sobre o cachorro. Então a gente tem que ter esse olhar, né, de carinho, de zelo pelo ser humano, pelo próximo. Não é? Doutora Margarete, Sim, uma pergunta aqui, né? Em relação às mulheres trans, sim. violência contra essas mulheres, como a doutora falou agora, que é grande, né? A expectativa de vida ali, 35 anos, como falou agora, mais ou menos, né? Essas violências, elas são atendidas em qual delegacia? Deveriam ser pela delegacia da mulher, né? Porque ela é mulher. Sim, Né? Isso eu vou fazer aí um breve preâmbulo. O que é mulher trans e o que é homem trans, porque muitas pessoas confundem. A mulher trans, ela nasce com a genitália masculina. Então, ela nasce sendo considerada um homem, um menino. E ao longo da vida, às vezes até na infância ou na adolescência, ela começa a perceber que a essência dela, o gênero, a identidade de gênero dela é completamente oposta à sua genitália. Ao que aquilo que a sociedade condicionou, que quem tem uma genitália masculina tem que ser, né? Então, nasceu bebê, todo mundo, ai, menino, compra roupinha azul, faz o chá revelação rosa e azul, compra coisinha rosa, compra coisinha azul, o homem não pode chorar, o homem tem que ser duro, o homem pode isso, o homem pode aquilo, o homem não pode usar uma gravata cor-de-rosa, né? A mulher tem que ser a parte sensível, enfim, todas essas questões de gênero não está escrito em lugar nenhum, não está na Bíblia, não está lá no Velho Testamento, não está no Novo, não está na Constituição Federal, não está em lugar nenhum isso. Isso foram questões de gênero ao longo da vida, estudados em academia, e que as pessoas foram se condicionando a elas. Então, nós estamos condicionados. E o condicionamento é uma coisa muito louca, porque tu não sabes por que tu estás condicionada. E é uma Os coisa tão padrões. louca que tu vais olhar uma pessoa e tu já vai julgar. Isso é automático do nosso olhar. Oh, mas peraí, é um homem ou uma mulher aquilo ali? Mas por que está assim? Mas por quê? Aí fica tentando achar a genitália para saber. Aí não acha também. Aí diz, meu Deus, o que é aquilo ali? Não sei. Então, aí eu fico te perguntando, para que tu tens que saber o gênero dessa pessoa? Ela é uma pessoa, ela é um ser humano, está ali respirando, vivo ali. Justamente. Tem um RG. Não te interessa, mas interessa. Eu quero saber. Não. Né? Então, essas questões de... Eu tenho uma tese muito minha, que nós vivemos uma revolução social muito grande, já faz algum tempo. Isso vem desde o feminismo nos anos 90. Né? Nós vivemos uma revolução social de uma libertação da mulher total. Né? Por isso o feminicídio alto. O feminicídio está alto porque a mulher se libertou. Se a mulher tivesse ainda dizendo, sim, querido, ele dá um tapinha lá, tudo bem. Porque eu cansei de ver amiga minha dizer assim, não sei por que a fulana se separou do marido, ele era tão bom para ela, nunca bateu nela. Então, era muito comum um homem bater na mulher, dar um tapa, sei lá, né? Umas agressões pequenas, vamos falar assim, sei lá. Era comum. Né? Era uma coisa meio que normal. Então, por que ela se separou dele? Ele era tão bom, ele nunca bateu nela. Então, quer dizer, ser bom era não ter batido. Então, olha só, né? O pessoal da minha geração, e aí antes de mim, pior ainda, né? Da minha mãe, dos meus avós, né? Então, nós vivemos numa crescente revolução social em que a mulher se libertou. O feminicídio está alto porque os homens não foram tratados. A mulher evoluiu, a mulher se libertou e os homens ficaram lá, ó. Está bem assim, ó. Ele está lá em cima voando, conquistando o espaço dela no mercado de trabalho, se libertando sexualmente, tendo
orgasmo, né? Porque até isso era negado a ela. Vamos falar? Tudo bem, né? O programa é para menor. Pode falar. Se for para menor, já fala. O que tem? Orgasmo não tem problema nenhum, né? É uma coisa boa, inclusive. Então, tá assim, e o homem está lá. O homem ficou parado. Infelizmente, com todo respeito aos homens, né? Eu conheço homens, não são todos. Muitos homens também estão aqui batalhando, mas muitos não quiseram. E aí, assim, eu sustento, eu sou o provedor e a mulher é minha escrava. E a mulher é a mãe dos meus filhos. A mulher não pode trabalhar. Teve quantas separações que nós fizemos, né, Márcia? A mulher, não sabia, na época que tinha cheque, não sabia nem assinar um cheque. Era o cara que fazia tudo. E aí, o que ele fez? Ele trocou para uma mulher pela metade da idade dela, não quis dar nada para ela, não queria nem pagar a pensão. Ela que fosse trabalhar aos 60 anos, 70, uma mulher que não sabia nada da vida. Então, assim, aqui nós vamos ficar a noite inteira comentando o caso desse naipe, né? Então, a mulher se libertou. Então, nós vivemos nessa revolução social da libertação da mulher. O homem não está preparado. Eu sempre digo, nós precisamos trabalhar com a prevenção. Nós precisamos tratar dos homens. Os homens precisam ser tratados. Eles precisam fazer terapia, eles precisam urgente. E não é só o agressor, não, é todo mundo. Porque o agressor, ele pode não ser um agressor contumaz, mas ele pode ser um dia. Porque ele vai ficar muito louco, enciumado por alguma coisa, ele vai perder. E o homem tem mais força que a mulher. Por isso foi criada a Maria da Penha, por conta da força do homem. Né? Ele tem uma força muscular maior, então ele tem condições de realmente agredir, de segurar uma mulher, de fazer ela refém. Então, existe essa desigualdade física, né, biológica, fora as torturas psicológicas, fora as torturas patrimoniais, tipo assim, não vou te dar dinheiro esse mês, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, isso aqui, né? Então, e aí, vamos trazendo para as mulheres trans. As mulheres trans hoje, elas têm a Maria da Penha a favor delas, né? O STJ já decidiu, então a Maria da Penha defende elas também. Delegacia específica para a mulher trans? Não, né? Isso vai demorar. Mas ela tem que ser atendida na delegacia, na DPCAM, que atende a mulher. Ela é uma mulher, então ela tem que ser tratada como mulher. Entendeu? Não importa se ela é trans, ela é uma mulher. O trans é porque a gente ainda está falando isso, porque vai chegar um momento, como eu estou falando, nós vivemos uma revolução da genitália. Nós ainda julgamos e, infelizmente, definimos as pessoas pela genitália. Porque a partir do momento que nós tirarmos essa definição da genitália, e sim pela pessoa, pela essência, quem ela é, pelo ser humano que ela é, vai acabar tudo isso. Então, nós vamos encontrar, com a transexualidade, nós vamos encontrar as pessoas na rua, nós vamos falar assim, é um homem, uma mulher. É uma pessoa. É lésbica? Não sei, é uma pessoa que se relaciona com a outra pessoa. Não sei se é mulher, se é homem, o que é. Porque isso não vai ser mais importante. Não vai ter essa relevância social que hoje tem do papel do patriarcado, né, da revolução feminista. Nós ainda estamos nessa luta, mas vai ter um momento muito sublime, eu acredito que nós estaremos aqui, muito sublime, em que nós olharemos as pessoas como seres humanos, entende? Então, as mulheres trans, elas estão sofrendo hoje, os homens trans também, né? Que é uma outra história, mas com um sofrimento muito parecido. Mas eu tenho certeza que isso vai acabar, porque a mulher trans está cada vez com uma passabilidade tão grande que ninguém vai... Tanto a novela está trazendo isso, né? Eu não estou assistindo, mas a novela, o cara se apaixonou por ela e não sabia que ela era uma mulher trans, né? Mas não assiste, tá rolando. Ó, ninguém vê. Eu também não vejo. Mas eu tenho uma amiga que nós nos falamos muito e ela me conta. Juro para vocês, não é por nada, eu até veria, mas eu não assisto mais TV aberta. Eu vejo filmes, eu leio e notícias na TV fechada, é o que eu faço. Então, eu não vejo mais. Mas tem uma novela agora na Globo que está trazendo tudo. Gays, lésbicas, trans. E aí tem coitado, né? Digo coitado porque é o Murilo Benício, ele é o pai de uma mulher que agora encontrou uma mulher e apaixonou, e pai de um rapaz que se apaixonou por uma mulher trans. Então, ele infartou, pá! Que ele caiu, pô! E aí eu não vi, eu só vi essa cena passar, porque aí eles põem, às vezes, nos melhores momentos no Instagram, né? Aí eu fiquei vendo a cena. Então, então esse menino apaixona pela menina e aí ele, quando acho que eles vão ter alguma coisa, ela resolve contar. Só quando vão ter alguma coisa, claro, né? Para o cara não levar um susto, obviamente. Aí...
Aí ela pega conta e enlouquece, sai dali batendo porta. Surpresa! Kinder Ovo, né? Não. Nossa, ele sai dali enlouquecido, com ódio dele mesmo e falando por que você fez isso comigo. E bem o papo do macho quando descobre que a mulher é uma mulher trans. E depois ele volta, porque ele está apaixonado por ela, né? Porque ele está apaixonado por ela. A genitália dela é um detalhe, então nós vamos chegar num momento em que nós vamos nos apaixonar pelas pessoas. O que ela tem, desculpa a expressão, no meio das pernas é um detalhe. Pouco importa, né? Não, eu vou te falar, eu ficaria com a mulher trans. Porque eu gosto da mulher, do gênero. Entendeu? Claro, talvez hoje não mais, assim, eu estou meio velha, não sei, trabalho. Mas se eu tivesse 20, 30 anos, talvez, não sei, não estou falando, para mim tudo pode. Porque não é isso que é a mulher. Eu gosto da mulher, do gênero feminino. Então, e isso que é importante também falar para vocês, que todo mundo confunde. A orientação sexual, que é chamada de orientação sexual e afetiva, porque não é somente sexo, ou a condição sexual e afetiva, porque eu concordo mais com o termo condição, ela tem a ver com o gênero e não com a genitália. Entendeu? Então, por exemplo, um homem trans, ele nasce com a genitália feminina. E ele se entende em homem, se entende masculino. Aí ele faz todo o processo transexualizador, né, da hormonização, se hormoniza, testosterona, tem barba, fica com a voz grossa, faz mastectomia, faz lipo no quadril, para quem, quando a mulher tem aqueles quadrilzão, né, faz lipo no quadril, ele faz todo... Cara, e assim, um homem trans, ele tem uma passabilidade 100%. Muitos que eu conheço, se ninguém tivesse me dito, eu jamais, porque a gente não tem, só vai ver ele realmente sem roupa, daí, porque obviamente só nessa questão. Se não é essa questão, então eu fico pensando, o problema do banheiro. Como é que um homem trans, que fala grosso, de barba, vai entrar no banheiro feminino? Não entra. Não é para entrar. Ele tem que entrar no banheiro masculino, porque ele é homem. Tu entendeu? A mulher trans, ela tem que entrar no banheiro feminino. Aí, qual foi a dica toda do processo do banheiro? Posso falar aqui, né? Pode. O processo do banheiro é daqui, né? De Florianópolis, eu não vou falar quem é a outra parte, né? Mas foi num shopping. E a mulher trans foi no banheiro fazer o número 2. Ela estava, quando ela entra, e ela começa a fazer suas necessidades, uma senhora sai, chama o segurança e diz, entrou um travesti, que é, já falando errado, né? Porque é uma, nunca se fala no masculino. Lá no banheiro, o segurança foi lá, tirou a mulher trans, fazendo a necessidade toda suja. Tirou ela, botando a roupa toda suja, e jogou ela para fora do banheiro. E ela saiu dali toda suja, que todo mundo passava e via, foi embora, pegou um ônibus, morava lá em Canasvieiras. Imagina o sofrimento, a humilhação dessa criatura. Aí ela vai no SESUSC, lá no NPJ do SESUSC, né, onde tem a escola de jurídica. Quem faz a ação é a nossa colega lá, a Gisela Medeiros, Isabela, aliás, e vai lá e faz a ação contra o shopping. E eu não lembro mais acho que ganhou em primeira instância, só sei que teve recurso, foi lá para o STF. E aí era esse processo que estava lá do banheiro, que o Fux ficou sentado no banheiro por 7 anos. E quando trouxe a baila, arquivaram dizendo que não tinham competência. Eu não lembro mais sobre qual fundamentação. Tiveram a coragem de fazer isso. Ficou no STF 7 anos. E quando ele pediu vistas, quando ele trouxeram, desarquivaram, não julgaram, ele perdeu 17 anos de tramitação. Então, esse era o caso, porque eles teriam que decidir lá no STF se a pessoa trans pode ir no banheiro do seu gênero. Que é isso que está faltando regulamentar. O que está faltando regulamentar, tem uns abobados aí falando coisa errada, né? Dizendo que tem que botar um banheiro transgênero, um banheiro LGBT. Não, gente, pelo amor de Deus. Tá me lembrando lá nos Estados Unidos, banheiro para preto, né? Nos Estados Unidos tinha ônibus para preto. Banheiro, sim, isso aí é segregar. Não. Essa não é a questão. Não.
É uma questão assim, use o banheiro conforme o seu gênero. Porque Sim. um banheiro é um local, até onde eu saiba, para se fazer necessidades fisiológicas. A mulher, no máximo, vai passar, vai retocar a maquiagem. Mas o banheiro, tu vai lá, fecha a tua portinha e faz a tua necessidade. Tem o mictório aberto? Tem. Mas o que pode acontecer para uma mulher trans fazendo um xixi no mictório? Ela não vai fazer nada, ela vai fazer o quê? Então, a desculpa é que a mulher trans entrando no banheiro feminino vai estuprar uma criança, vai estuprar uma menina. Essa é a grande desculpa. Eu não vou deixar com amanhã. Amanhã. Aí a desculpa é assim, ó. Amanhã um homem tarado se veste de mulher. Olha só a viagem deles. Longe. Olha só, é longe o negócio. Põe uma roupa de mulher, entra no banheiro feminino e abusa de uma menina ou de uma moça ou estupra. Sim. A doutora Margarete, a doutora propôs a criação de um banheiro assim, não fez? Sim, lá na UAB nós chegamos a ter plaquinhas. Uhum. Use o banheiro conforme o seu gênero na UAB, mas depois deu um problema muito sério isso aí. Um problema político muito grande e aí foi retirado. Também não avançou. Não avançou. Então, há lugares que é assim, né? Tem alguns bares legais. São Paulo, aliás, Europa, né? Estados Unidos também é conservador. Mas em que não tem isso, não tem nem nada. É assim, é um banheiro. Você vai lá e todo mundo entra naquele banheiro. É um banheiro. Às vezes tem 2 banheiros, mas não tem placa nenhuma. Quer dizer, tanto faz usar um quanto o outro. Que é o que tem que ser, né, gente? Não precisa botar nem Respeito. placa. Tira as placas de masculino e feminino e todo mundo vai entrar. Por quê? É uma porta que tu vai fechar, né? Então, todo mundo entra. Eu canso de entrar equivocada no shopping, no Continente Park Shopping, dos homens ali. Mas é por equívoco, porque eu entro errado. Um dia eu entrei, eu vi aqueles homens dentro do banheiro, eu olhei assim, e eles me olhando com aquela... Assim, essa mulher aí doida, né? Aí depois que eu percebi que eu estava no banheiro masculino, já aconteceu, mas eu fui ali e fiz meu xixi e saí, tudo bem. Nem todos os sobre o locais, respeito, né? né? Como ela Eles disse. já olharam assim, de certa hora. A Ah, senhora eu- entrou no lugar errado. E nem todos os locais têm mais de um banheiro, né? Tem essa divisão de banheiro masculino, de gênero masculino e feminino. Às vezes é um único banheiro. É um único, e E aí aí? faz como? Tu entende? E aí, aqueles que é só um, né? A doutora trouxe aqui uma questão histórica, né? Porque vivemos por Isso. modelagem. Falou ali da questão dos homens, dessa questão até mesmo do machismo Sim. estrutural. E achei muito bonita a fala dela, dizendo: sonho, eu acredito no dia que não vamos estar falando mais Mais sobre desse isso, assunto, né? né? Mas sobre o respeito em si. E também trouxe a questão ali de como a pessoa foi tratada, e eu vejo isso nas nossas delegacias, como as pessoas não estão preparadas para acolher tanto a mulher em Sim. condição de vítima, né? Imagine a trans. E é mais uma forma de vitimizar, de anular, de fazer com que ela desista de buscar os seus direitos. Tem muito isso de pessoas que, desistir de lutar por Tem. isso. Porque não acredita, né? As pessoas trans mesmo, as travestis que trabalham na prostituição na rua, essas aí, elas nem vão fazer queixa. Elas cansam de apanhar e sofrer humilhações e constrangimentos, né? Aí algumas ficaram, assim, mais violentas, né? Usa alguma arma, se defende se o cara vem agredir, né? Porque, por conta de defesa mesmo, né? Porque o público que procura as travestis na rua, na sua grande maioria, são homens casados, heterossexuais. Né? Heterossexuais. Ok, porque ele está indo procurar uma mulher, tá certo. Não importa qual é a genitália dela, mas ele está indo procurar uma mulher. E uma mulher diferente, digamos assim, né? Sim. Porque ele pode procurar outras mulheres, né? Há esse gênero que é o padrão, né? Mas ele, enfim, mas ele está indo procurar uma mulher. Então, assim como as mulheres prostitutas também, as mulheres cisgêneros também são muito maltratadas de apanhar de clientes, de agredir, de uns até matar, né? Então, tem muito essa coisa do desejo, né? De eu querer matar o meu desejo, né? Eu acho que tem muito isso com relação aos clientes das pessoas, das mulheres trans. Eles têm raiva deles ter desejo por uma mulher trans. Eles não aceitam o desejo deles para uma mulher trans porque
A mulher trans tem uma genitália masculina e, muitas das vezes, na sua maioria, isso contado pelas próprias travestis, elas fazem o papel ativo com o homem casado. Eu atuei. Aí, pior ainda, ele faz um Sim. papel passivo, depois fica bravo com ele mesmo e ele mata o desejo dele, né, na verdade. Sim. Isso aí, por uma análise assim muito superficial, psicológica, né? Eu atuei, estou atuando em um processo, até lembrei agora, de Balneário Camboriú, em que acontecia isso. Elas cansadas eles fazem o programa e depois dão essa desculpa, digamos, né, para não pagar, ou até uma revolta que não se entende, só que é uma classe unida. Então elas pegaram o homem mas foram presas, infelizmente. É. Mas até o judiciário tem olhos preconceituosos Sim. com isso. Eu percebi, né? Eu já peguei o processo já sentenciado, mas ali no ambiente jurídico em si, que já é mais áspero, a gente vê que não davam muita abertura para as justificativas, né, utilizadas pela defesa. E achei bem triste a situação delas. É bem triste. Nossa, assim, olha, eu vou te falar, eu agora estou um pouco afastada do ativismo, assim, eu estou me dedicando a outras atividades. E até larguei a comissão, é uma comissão que, quando eu entrei, eu fui membro ela chamava Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, da OAB, em 2013. Eu entrei como membro, no ano seguinte, eu fui alçada à presidência, e aí, em 2015, eu extingui essa comissão e fundei a Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero. A partir dali, a nossa comissão foi muito respeitada, porque eu falava de afeto. E eu queria tirar aquela pecha de Comissão da Diversidade Sexual, sabe? Como se isso só fosse uma questão atinente ao sexo, e não é. Né? As pessoas LGBT, elas querem formar famílias, elas querem casar, elas amam. A questão não é somente sexual, né? A questão é muito mais abrangente. Então, a gente mudou naquela época. Então, eu fiquei por muitos anos ali trabalhando. E agora eu já entreguei, já não era nem para ter ficado presidente na última gestão, mas fiquei. E eu não estou mais à frente, estou na coordenação das comissões sociais, na coordenação adjunta. Mas estou lá sempre, né? Eles sempre me procuram, que eu acabei, né, ficando muito conhecida, né, Santa Catarina, então algumas pessoas me procuram, tal. Eu sempre que eu posso, eu ajudo, tal, enfim. Agora, as histórias que eu ouvi, assim, nessa época, eu recebia muitas denúncias, muitas pessoas me procuravam, assim, de cafetinas matarem elas, agredirem, elas viverem em situação análoga à escravidão. Elas eram expulsas de casa, meninas ainda, meninas trans, eram expulsas na adolescência, porque o pai já começava a ver que não era um menino, que era uma menina, e ele expulsava de casa, aí vem para Florianópolis, porque achando que aqui é a capital, que aqui vai ser tudo melhor. Chegando aqui, não tem trabalho para elas. Ninguém dá trabalho para mulher trans. Hoje está melhorando. Hoje tu vê em cinema, tu vê Shopping, né? shopping, tu tá vendo nas lojas. Não, as coisas estão mudando. Paulatinamente, mas estão mudando. Então, mas na época elas vinham para cá, não tinham o que fazer, só prostituição. E aí elas iam para a prostituição. Então, assim, eu acho que a prostituição ela é uma profissão, né, como outra qualquer. Agora, você tem que ir porque você quer, né? Não de forma compulsória, para sobreviver e aí, enfim, ficar ali refém de tudo aquilo que acontece, porque não é fácil, né? Não é nada fácil. Agora, aquelas que gostam, dá tudo certo, né? Dá tudo bem. Eu não tenho nenhum aplique moral nisso, né? Até porque é uma profissão bem antiga, né? E sempre existiu, porque nós mulheres, né? Quando isso na idade, não precisamos nem voltar para a Idade Média, mas um pouco tempo atrás, aí no século XIX, século XX mesmo, a mulher, se não arrumava o marido para casar, ela tinha que ser prostituta, porque não tinha trabalho para gente, né? Não tinha mercado de trabalho. Isso começou lá. Claro, o feminismo começa no século XIX, na Europa, nos Estados Unidos, mas ele começa a vir para o Brasil na metade do século XX em diante, que começa as mulheres a trabalhar, né? Poucas trabalhavam, elas tinham que ter muito estudo, muita instrução, né?
Então, aquelas que não tinham, que não conseguiam acessar a universidade, e não eram muitas, eu sei, eu vejo pela minha família, ninguém fez universidade da minha família, as mulheres. Né? Então, tinham que arrumar um casamento, senão... Né? Um negócio, né? Então, Casamento era um emprego, né? era um emprego. Era um Ah, não, emprego, é. arrumou o cara é bom, tá lá, ó, vai sustentar ela, pronto, ela vai fazer filhos, ter filhos com eles, né? Vai querer formar uma família e a vida dela vai ser essa, dona de casa e cuidar de filho. Né? Que é a história das nossas mães, dos nossos avós, por aí. Né? Uma outra mulher conseguiu se libertar disso, mas não é? Nós vamos encontrar mulheres extraordinárias aí da ciência, Marie Curie, e tantas outras aí, Simone de Beauvoir, né? Mas assim, é tudo raridade, né? E aqui no Brasil também algumas. E as que se rebelaram foram assassinadas, né? A Lília Diniz foi uma, né? Então, a gente sabe que para a mulher nunca foi fácil. Então, não podemos condenar. Agora, todas essas meninas trans, elas são expulsas do interior, vêm para a capital e chegando aqui, elas caem nisso. E elas, sabe, eu ouvi casos assim, de o pai amarrar com fio elétrico no sótão a menina para ela não sair na rua, para ninguém ver, sabe? Por vergonha. Por vergonha. Essa história é de uma mulher travesti que contou isso lá na UFSC. Hoje ela na época, já fazia mestrado na UFSC. Ela conseguiu. Hoje em dia, nós vimos muitas mulheres trans ascendendo à universidade, mas não é a maioria. Né? São as poucas privilegiadas. Né? Érica Hilton, que a gente conhece aí, a Bruna Benevides, mulheres trans famosas, né, que foram para o movimento, estudaram, se formaram, foram para a política. Mas isso não é a maioria, essa é a minoria. É que não tem oportunidade, né, doutora? Não tem ninguém Não tem. dá, o pai não ajuda, não banca, ele não consegue trabalho para se sustentar. Se está na prostituição, não consegue, às vezes, sustentar uma faculdade, porque também não ganha muito. É complicadíssimo. Se não tem uma base também, não consegue passar em universidade pública. É o preconceito, né? O preconceito e a questão também, eu vejo pelo menos, eu entendo dessa forma, não sei se vou estar certa, mas que essas pessoas trans, elas acabam indo para a prostituição, na verdade, porque elas não têm a oportunidade e a sociedade já tem isso na cabeça, talvez hoje menos, é que é trans, é travesti, é trans, é prostituta. Acabou. Não tem, não já tem outra ligam, coisa. né? Como se fossem sinônimos. A gente já voltado à viu coisas sexualidade. terríveis, assim. Eu já vi, inclusive, até filmados, né? Um dia no mercado público de uma travesti, caiu, as pessoas agrediam, ninguém fazia nada. Ninguém. Sabe? Ela estava... tá drogada. E daí ela estava sendo maltratada. Sabe? Com o corpo seminu. Se fosse uma mulher cisgênero, todo mundo ia cobrir. Assim, então, olha... só quem passa é que pode falar. Eu não tenho lugar de fala, porque, graças a Deus, sou uma mulher cisgênero, então, ao menos isso, né? Sim. Eu tenho outros preconceitos, tenho por ser mulher, por ser lésbica, mas não acho agora, ser uma mulher trans, né? Aí é bem mais complicado. Imagina ser uma mulher trans... E né? lésbica. Porque tem, né? Porque né? tem. Imagina. A Letícia Lanz é uma. E ainda é preta, já pensou, doutora? Ah, não, então. Mas eu conheço essa combinação toda. Aí é um pacotão, né? É um pacotão, Aí né? tu não sabe se a pessoa está te olhando atravessado, se é porque tu é preta, se é porque tu é isso. Não sabe, né? É um pacotão grande. É. Não é fácil. Não. Ô, doutora, eu quero fazer outra pergunta aqui, aproveitando o gancho aqui. A questão lá da delegacia, até mesmo a título de conhecimento, né? Talvez consiga contribuir conosco. 2 trans. Porque eu acho que a Selma, foi a Selma que foi casada. Você não chegou a casar. Mas ela teve um namorado trans. trans. Um namorado trans. Teve. Foi a Selma, né? É. Então, um caso, tipo, um exemplo, vamos usar aqui... São 2 pessoas trans. Isso, o exemplo aqui da Selma, 2 pessoas trans. Né? Uma relação assim, se tem uma violência doméstica, as 2 serão atendidas pela DPCAM? Como que fica nessa situação? Então, aí depende de quem foi a vítima, né? Mas aí, por exemplo, aí que tá. O homem trans, ele é homem, ele vai ser tratado como homem, ele não vai ser tratado como mulher. A Maria da Penha só serve para mulher, né? Aí não serve para ele. Por mais que ele tenha uma genitália feminina. Agora, eu escutei um caso de quem foi que me contou? Alguém me contou, não vou lembrar.
no ambiente, numa empresa. Ela entrou como um homem na empresa. Não, minto. Entrou como mulher, né? Vamos botar aqui Maria da Silva. E depois ela fez a transição dentro da empresa. E ela engravidou. Ela fez a transição, passou a ser um homem trans. Passou a ser um homem. Só que ela engravidou. A pergunta é, ela tem direito à licença gestação? Tem. Porque a maternidade, hoje, não é só mais de mulher. A maternidade é de homem também. Sim, sim. Então, ela vai ter licença gestação? Vai ter. Entendeu? Então, esse é um caso em que como ela é mãe, né, é um homem. Ele é mãe, né? Ele é mãe, porque ele é um homem, mas ele engravidou do parceiro dele, porque ele era um homem gay. Um homem trans gay, que tem isso também. É que as pessoas acham assim, ó, eu nasci mulher, tenho genitália feminina. Aí eu resolvo fazer o processo transexualizador. Quero ser homem, quero ser o Paulo. Aí eu sou o Paulo, estou de barba, estou falando grosso. Quem não me conhece não sabe, mas eu sou o Paulo. Ok. Só que eu gosto de homens. Enquanto mulher, eu também gostava de homens. A minha atração era por homens. E eu faço o processo transexualizador porque a questão de gênero não tem a ver com a orientação sexual. Ela independe. Porque a pessoa se vê homem. Exatamente, ela é uma coisa da essência dela, sabe? Ai, não. E todo mundo acha que a mulher quer ser homem para se relacionar com os homens e que a mulher. Não, que a mulher quer ser homem para se relacionar com as mulheres e que o homem quer ser mulher para se relacionar com os homens, entendeu? Só que não. Porque o gênero não tem nada a ver com a condição sexual. É isso que embanana a cabeça e todo mundo fica parecendo. Não estou entendendo, não estou entendendo. Não, rebobina. Dá um heavy aí. Não, mas isso eu aprendi porque eu vivi nesse universo um tempão. Né? A Letícia Lancha é um grande exemplo que eu conheci, que é uma mulher que eu amo, que eu admiro, de Curitiba, a Letícia. Sim, Letícia é uma mulher trans, já tem 70 e alguma coisa. Ela era casada com uma mulher, tinha 3 filhos, netos, e ela fez o processo transexualizador. Ela era esqueci o nome dele, qual nome era. Mas eu conheci já a mulher. Ela hoje é uma senhora, ela anda de vestidinha, é uma mulher. Tu olha, é uma mulher. É uma mulher. Toda cuidadinha, toda bonitinha. E continuou com a mulher casada, com a Ângela. Isso. A Ângela Altran. E um grande psicanalista, ele era famoso psicanalista em Curitiba. Ela é muito inteligente, ela é uma alta intelectual. Ela tem uma biblioteca maior do que isso aqui. E ela continuou com a mulher dela casadinha. E aí, os netos, daí, chamamos de vô de vó. Continuam chamando como vocês quiserem. Entendeu? Isso para ela importante essa maturidade, né? Até para entendeu? passar para as outras E ela gerações. se manteve, então, tu vê, ela é mais velha que eu ainda, acho que ela tem 10 anos mais que eu. Então, ela continuou casada com a mulher, está lá casada com a mulher. Então, ela é uma trans lésbica. Porque o gênero dela é feminino e ela gosta de mulher, entendeu? Então, esse homem que trabalha nessa empresa, esse homem trans, ele é gay porque ele gosta de homem. Só que ele é homem. Ah, mas ele tem vagina. Mas não é a genitália que vai indicar a condição sexual, e sim o gênero. Então, esse é o grande... que as pessoas ainda não se... As pessoas estão tão presas na genitália, tão presas. Sim, e a chave não O mundo vira. é tão patriarcal, a coisa é tão fálica, que é só isso que tem o poder, né? Que é incrível isso aí. Doutora, já passou por alguma situação não querendo que retorne ao local de dor, mas que acha Não, pode ir. importante relatar aqui algo que já sofreu relacionado a preconceito? Eu sempre falo que histórias têm sim que ser contadas, porque às vezes as pessoas olhando como estão hoje não Tá tudo têm tranquilo, né? noção da luta que foi e da necessidade de honrar tudo que já passaram, né, para hoje ter, sim, esses direitos conquistados. Tem algo assim Então, eu marcante? vivi aqui em Florianópolis, né? A minha juventude é anos 80. Né? Florianópolis,
não tinha bar gay, não tinha nada. Tinha uns inferninhos, que a gente dizia. Um inferninho chamado Bar do Escova. O nome era Bar do Escova, porque o cara tinha um cabelo assim, sabe, para frente, então a gente apelidou ele do Escova. Era um boteco que era ali na Fernando Machado, naqueles casarios antigos ali, era uma daquele ali. Tu batia numa porta, o cara olhava assim para ti, abria, tu entrava numa escada lá em cima, era um dancing, com um toca-disco que ficava trocando a música, um banheiro e um palquinho para desfile, né? Nós frequentávamos nós começamos aqui, anos 80 era lá, o Bar do Escova. Nessa época, imagina, anos 80, nós vivíamos na ditadura, né? Eu nunca tinha ouvido falar a palavra gay, nunca tinha ouvido falar a palavra lésbica, nunca tinha ouvido falar nem a palavra homossexual, porque isso tudo veio para nós. O Stonewall foi em 1969 nos Estados Unidos, mas nós estávamos em ditadura, então a gente não recebeu essas informações. Não tinha nada. A gente só sabia que gostava das pessoas do mesmo sexo, só isso. E eu tinha uma turma de amigos, que alguns deles ainda até hoje são meus amigos daquela época. A gente ria muito, era muito engraçado. Mas a gente chegava num bar. Daí o que a gente fazia? A gente tinha uma turma. E essa turma sempre era assim, em torno de umas 10 pessoas. Aí as outras pessoas que não faziam parte da turma, mas que eram também gays e lésbicas, viam que a gente ia para algum local, começavam a frequentar esse mesmo local. E no instantinho os caras expulsavam a gente do bar. Né? E aí todo... Não aguentava muito. E aí o que acontecia? Quando a gente começava a frequentar, os héteros passavam de deixar aí, porque diziam, isso é bar de viado. É assim que eles falavam, né? Bar de viado. E aí ninguém vai nesse bar. Então eles paravam de frequentar. E aí o dono, em vez de manter a gente para ter coisa, ele expulsava a gente. E aí não ia nem o hétero, nem o gay, porque ele fechou o bar, eles fechavam. Então a gente cansou de fechar bar assim. Eles expulsavam a gente e a gente... Olha, isso aí a gente tem muita história para contar, é engraçada. A Cátia, essa minha amiga mesmo, meu Deus, olha, a gente passou por cada um, é engraçado. E aí teve os momentos tristes, assim. Carnaval, eu tá, tipo, imagina, 20 anos, beijando uma menina na frente do Clube 12 de Agosto, no dia do municipal ali. A gente ficava sempre, tinha um bar de esquina chamado o Bar do Roma, que era o famoso Bar do Roma, né? E nós ficávamos tudo ali na frente, e as bichas, as travestis, todo mundo, aquela farra. E aí um cara pegou, me buscou pelas costas e me encheu, né? Me batia lá. Aí uma amiga minha, graças a Deus que tinha força, pegou ele por trás e encheu ele de pum nele também. Aí chamaram a polícia, o quê? E aí então eu apanhei umas 2 vezes ou 3 no carnaval, assim, sabe? Por eu estar com alguém. E eles me verem, né? Então, assim, é ruim, né? Mas eu era muito jovem, então eu não tinha noção do perigo. Porque hoje a gente tem noção do perigo, né? E hoje eles não estão só fazendo isso, né? Já estão matando de vez, né? Eu acho que está um pouco pior nesse aspecto. Quando acontece, as pessoas estão assumidas, mas quando alguém que não absorveu aquele direito tem que se preocupar, porque existe uma corrente muito conservadora contra a gente, né? Tem uma corrente extremamente conservadora no Congresso Nacional, em algumas religiões, que ficam falando que é doença, que ficam falando que tem que ser curados, então, enfim, uma série de coisas terríveis, né? Então, nós corremos risco por conta dessas correntes contrárias, né? Riscos de violência, as violências ocorrerem contra a gente. A homofobia, a transfobia, né? Ô, doutora Margarete, mais uma perguntinha, Sim. que às vezes eu também me confundo. A questão do LGBT, eu não sei nem qual letra que está agora. Tá. Foi o mais. Então, isso aí até eu brigo muito com o Renan. O Renan sempre ri comigo, que o Renan é mais querido. jovem. A letra hoje que todo mundo está falando aí é LGBTQIAPN+. Tem um P e tem um N+. Né? LGBTQIAPN+. Pararam ali no mar, graças a Deus, não é mais acontecer. Porque eu sou favorável a somente LGBTI+. E vou explicar por quê. Porque essas letras foram criadas para reivindicar direitos, né? Infelizmente, elas segregam, né? Eu sou contra essas letrinhas. Elas segregam, elas fazem as pessoas ficar falando que a gente quer privilégios, fora toda uma... Né? Mas, assim como o movimento negro, nós precisamos ter um movimento de quem? Dessas pessoas. Então, aí colocaram as letrinhas, para não ficar movimento das lésbicas, movimento dos gays, movimento dos trans, movimento dos intersexos, entendeu?
Então, a letrinha quer dizer o L de lésbica, o G de gay, LGBT, o B de bissexuais. Ó, por exemplo, falando sério, para mim não tinha nem que ter o B. Porque os bissexuais vão ficar bravos comigo. Mas é porque se eu não tenho demanda. Qual é a demanda do bissexual? Nenhuma, ele está numa boa. Ele transita nos dois lados aí, Sim, numa é. boa. Eu tenho uma piadinha para isso, mas eu não vou falar. Eu olhei. Ela já me olhou, eu já sei. Eu li pensamento. Então, assim, qual é a demanda? As lésbicas têm, os gays têm, mas tá bom, tudo bem, não tem problema. Porque também tem um preconceito com eles? Tem. Isso eu admito. Então, LGBT. As pessoas trans são, meu Deus, é a letra que mais tem que estar assim, ó. Tinha que ser a primeira, tinha que estar em realce, neon, porque são os que mais precisam de políticas públicas. Né? Os trans, as pessoas trans. Elas precisam resolver essa questão do banheiro, a questão da chamada no colégio, a questão do banheiro nos colégios quando criança, a questão da hormonização, do processo transexualizador, dos preconceitos dos pais, principalmente com as crianças e adolescentes que já se entendem meio diferentes. Né? Eu conheci uma menina trans. Ela é linda, eu acho ela maravilhosa. Ela tem umas pernas. Eu sempre digo, nossa, ela é professora de dança ali na minha academia. E ela está fazendo o processo transexualizador. Já mudou o nome, é Vitória agora. Eu vou falar o nome porque ela está bem assumida. Ela é linda, muito bonita. E ela me contando, ela ainda está com a aparência, tu vê que ainda é um menino e tal, ela está fazendo o processo ainda. Aí ela estava me dizendo assim, que ela está com 23 anos, que ela sempre se entendeu assim. Mas eu achei bacana isso aí. Ela se entendia, mas ela tinha dúvidas. Chegou na adolescência, ela ficou ainda na dúvida. Então, ela disse que ela maturou o processo transexualizador. Eu acho isso muito importante, sabe? Eu particularmente, eu sei que as pessoas ficam chateadas comigo. Eu sou contra o processo transexualizador de adolescentes, porque eles podem mudar. Sim. E aí fazer a reversão é complicado, né? Mas, assim, só faz processo... Agora tem uma lei que está proibindo, né? Mas fazia com autorização dos pais. Mas tem uma lei agora que, se eu não me engano, está proibindo. Eu acho que não é lei. É uma portaria do Ministério da Saúde para não fazer processo transexualizador em menor idade. Que isso foi... o movimento trans caiu em cima, assim. São contra, né? Eu acho interessante esperar. Eu acho... interessante passar dos 18 anos e perceber mesmo, sabe? Eu acho. Margarete, não sou contra quem fez, mas eu acho que deveria ter esse tempo mesmo. E, se eu não me engano, o Ministério da Saúde... não é o Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina. E a doutora tem Você tem uma portaria do Conselho Federal de Medicina, na verdade. E a doutora tem que eles estão discutindo, né? Com uma ação direta de inconstitucionalidade e tal. Porque os pais têm um pátrio poder, né? Eles podem definir daí, se eles quiserem. A doutora tem esse entendimento pela demanda? Pelo aumento de demanda? Não, eu não conheço. Eu não conheço das pessoas trans. Então, o que acontece, Márcia? Eu não sou da tese de que hoje tem mais trans, que é moda. Não sou dessa tese. Não pertenço. Eu acho que hoje as pessoas estão se libertando daquilo que elas já são. Então, não existe uma moda e eu quero ser trans. Não. Existe, já é assim. Só que antes era abafado. Quantas pessoas trans estão nos corpos de gays e lésbicas? Muitas. Tu entendes? Sim. Assim como muitas lésbicas e homens gays estão casados num casamento heterossexual e passaram uma vida ali. O homem ainda sempre dava uma fugida, mas a mulher nunca. Aprisionado naquilo, né? Aprisionada, passou, casou, foi infeliz uma vida inteira, mas aí se contentou com os filhos, se contentou em viver aquilo ali. Isso aí eu conheço alguns casos aparentes, eu não tenho certeza, não tenho quase... Então, assim, eu não acho que seja por isso, eu acho que é uma questão que está todo mundo se libertando. Então, eu posso ser quem eu quero. Ai, que bom, posso botar uma saia. Eu não preciso botar isso, eu não preciso, sabe? Essa libertação que está acontecendo de algo que já existe. Não é pode ser um modismo? Pode até que alguns que... Por isso que eu digo que é importante maturar o processo. Que um pode ver o coleguinha, é adolescente. A gente, quando é adolescente, a gente é muito... Vai, né? Nossa, a gente não quer nem saber, né?
Então, eu, por exemplo, seria uma que já seria um homem trans. Uhum. Porque eu, quando era adolescente, eu hoje, com a cabeça que eu tenho, não faria o processo transexualizador. Não faria por causa da minha idade e, segundo, porque eu aprendi a amar a mulher que eu construí para mim. Essa mulher que está de lápis no olho, de batom, e que também usa terno, usa gravata, e que tem uma performance, às vezes, um pouco mais masculina, mas que também tem uma performance feminina. Né? Estou com uma blusa hoje bem de mulher, até. Né? Às vezes não estou assim tão... Hoje estou bem mulher, né? Então, assim, é isso. Hoje eu estou mulher, amanhã eu não estou tão mulher. Vermelho. Às vezes, né? Ó, o esmalte vermelho. Então, às vezes, eu não estou tão mulher assim. Aí, tudo bem. Sim. Tudo bem, que vem acordando, né? Aí mesmo é que não. Então, assim... Eu acho que a gente tem que se amar como a gente é. E eu aprendi a me amar do jeito que eu sou. Eu não estou nem aí para o que os outros vão dizer, sabe? Amigas minhas, quando eu comecei a usar gravata e terno, meu Deus, amigas minhas lésbicas. Ai, a Margarete quer ser homem. Ai, a Margarete agora está desse jeito. Ai, para que ser homem? Eu não quero ser homem. Eu gosto de usar gravata e terno. E você ser homem? Ah, então tá, então eu gosto de ser homem. Sabe? Então, assim, tudo limitada, tudo dentro das caixinhas, essas amigas, sabe? Ah, eu não estou nem aí também, sabe? Sou uma mulher liberta. Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que essa menina da academia me falou que eu achei tão bacana. Ela disse... Eu sempre tinha um pouco de dúvida, ela não tinha certeza. E ela é bem feminina. Eu sempre achei, antes dela começar o processo sexualizador, eu já achava ela parecer... Essa menina é trans. Mas ela não se assumia ainda como uma menina trans. Assim como um homem gay. Né? Com cabelão até aqui, tipo do Renan, lindo. Uhum. Né? Eu já disse pro Renan botar o salto alto. Se ele estiver me assistindo aqui, depois tu marca ele lá. Vamos, Depois mandar pro Renan. vai ficar linda, né? Porque aquele cabelo dele é Aquele lindo. cabelo. Mas, enfim, eu acho que eu aprendi a amar essa... Mas quando eu era jovem, eu era um menino. Eu estudava em colégio de freiras. E aí eu lembro, nunca esqueci, aquilo me deixava muito mal. As pessoas me confundiam. Aquele menino, eu botava para chorar. Eu detestava ser confundida com o menino. E eu era muito confundida. Claro, eu era uma criança, um adolescente, num colégio de freiras, aquela dondoca do meu lado, e eu ser confundida com o menino, entendeu? E aí a freira dizia assim, põe um grampinho no cabelo dela, para alguma coisa para diferenciar. Porque eu tinha cabelo curto, eu tinha cabelo comprido até aqui, e a minha tia cortou, porque ele era muito fino. Quando ela cortou, eu magra, sempre fui muito magra, não tinha ainda seio, era uma criança, né, adolescente, ainda em formação, era um risco, reta, assim, né? E aí foi isso, mas aí... Então, eu acho que eu talvez fosse uma grande candidata a fazer a me achar uma pessoa trans. E talvez fosse, entendeu? E tudo bem, eu ia ser essa pessoa que está aqui hoje falando com vocês, porque o que me define não é meu gênero nem a minha condição sexual. O que me define é meu caráter, é a minha capacidade afetiva, é a minha capacidade de empatia, sabe? É o meu amor pelas pessoas, pelo mundo, por mim mesma. É isso que me define, é isso. Tu tens que lembrar de mim como uma pessoa assim, pô, a Marga é uma pessoa bacana. Não tem que ficar falando que a Marga é sapatão. Nunca, né? A Marga é essa querida de sempre. Né? Entendeu? Não é isso que nos define. Quem conhece, né? Porque ninguém fala assim, né? Aquele héterozinho. Ou aquela mulher hétero, ninguém fala. Mas eu sei que por muito tempo eu fui taxada assim. E também não é uma coisa que me incomoda, me emociona, porque eu acho que eu quero ser lembrada assim. E será sempre. Doutora, é muito feliz em conhecê-la, assim, pessoalmente. Conhecia pela boca de terceiros e muito bem. Desculpa. Não, e com essa emoção, eu peço para a doutora, como já estamos caminhando para o fim, que deixe uma mensagem desse amor, desse afeto, de respeito a todos que nos assistem. A minha mensagem é muito simples. Eu sou uma pessoa cristã e Jesus disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus também nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo, como eu vos amarei. E eu acho que é tempo de a gente se respeitar e de a gente se amar, independente de que a gente seja, de cor, de raça, de condição sexual, de gênero, de qualquer coisa, sabe? Eu acho que nós somos seres humanos, essências,
essências em ebulição, sabe? E indo a caminho da luz. Nós todos estamos aqui a caminho da luz, aprendendo, caindo, se levantando, sofrendo, errando. Nós somos seres imperfeitos, nós cometemos erros, né, equívocos. Então, a minha mensagem é que a gente respeite as pessoas LGBTQIA+, as pessoas negras, as mulheres, né? Nós precisamos falar sobre isso nas escolas para as crianças. E não é uma questão de induzir crianças a nada, mas simplesmente para essas crianças crescerem num ambiente favorável às mulheres, num ambiente favorável às pessoas pretas, às pessoas LGBT, aos PCDs, né? Aos indígenas. Nós não fomos criados assim, né, Márcia? Na escola não nos diziam nada sobre isso. Nos deram falsos heróis como heróis e a gente foi criado num ambiente falso e mentiroso. Então, eu acho que nós precisamos nos aproximar da verdade, respeitar as pessoas, amar as pessoas, independente de quem elas sejam, né? Principalmente hoje, nesse dia, nessa data, né? Tão respeitosa às pessoas trans, que elas recebam meu carinho, meu afeto, meu respeito, e que eu sempre estaria aqui para defendê-las sempre que eu puder. É isso. Muito obrigada. Obrigada, doutora Margarete. Suas palavras são sempre apropriadas e lindas, né? É tanto amor, o espiritismo, eu acho que traz isso também, né? O espiritismo que a doutora tanto nos traz, inclusive traz no Instagram de forma gratuita ali, dentro das nossas casas, né? Que a gente pode participar. Às vezes, quando eu consigo... Todas as quartas. É isso, eu dou uma espiadinha assim, porque às vezes a gente consegue, né? E sempre tem algo a acrescentar para a gente, né? De alguma forma acrescenta, né? Eu, em relação ao tema, eu confesso que aprendi bastante hoje aqui com o tema. E eu desejo realmente que as pessoas consigam amar o LGBTQIA+, não sei mais quem. É o mais, é o mais. É o mais. E principalmente as pessoas trans, que são as que eu acredito muito. que sofrem mais até. Sim, né? muito. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez, que Deus abençoe a nós todos. caminhada, a jornada. É muito importante esses espaços de fala para esclarecer, para levar a verdade, né? E a verdade liberta. Isso, a verdade liberta.